Vamos! Mais uma live começando. Isso aí. Vamos entrando. Eita, aqui um pouquinho. Bora lá. Seja bem-vindo, Nelson, Rose. Nosso convidado já chegando por aí. Já vou te chamar aí, meu irmão. Boa noite, Rose. Edna, boa noite. Vocês vão gostar demais do tema de hoje. Hoje é um tema que sou suspeito de falar, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos pilares que eu acredito também que é a base, né? São as nossas saúdes, a saúde física, a saúde mental, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a gente pode viver mais e melhor. Seja bem-vindo, Clebinho. Estou sabendo dos workshops. Tamo junto, irmão. Hamilton, seja bem-vindo. Clebinho, só entrar lá no grupo do Telegram e preparar porque esse domingo tem mais. Esse domingo o tema é autoliderança. Quem não tá lá no grupo lá, Ari, seja bem-vinda. Você vai gostar bastante da live de hoje também. Júnior, meu irmão, esse é o cara. Para quem não viu a nossa live hoje, para quem tá no nosso grupo do Telegram, vou enviar lá, hein, a gravação da nossa live Vencendo a Ansiedade. Quem tiver lá no grupo do Telegram vai receber. Irmão, o link você pega na bio e clica no linkzinho da bio, aí vai ter um escrito Desafio Acorda pra Vida. Entra no grupo lá que amanhã eu vou começar a liberar o link, porque nós temos vagas limitadas na sala. Tá? Então entra lá no grupo que amanhã eu já vou liberar. Aí vai conseguir a vaga, né? Os primeiros que confirmarem. A gente já tem mais de 300 pessoas lá, graças a Deus. Então tá indo de vento em polpa, graças a Deus. Galera, enquanto o nosso convidado entra, 2 minutinhos a gente vai começar. Eu já vou te chamar aqui, Márcio, pra gente já iniciar, para aproveitar bem o nosso tempo. Galera, se o som tá saindo bem, me manda um energia! Manda uma energia aí. Rafael, seja bem-vindo. Leonel, seja bem-vindo. Isso aí, bora lá. Galera, quem tá entrando, ajuda a gente a compartilhar, expandir essa mensagem. Clica no aviãozinho aqui, ó, e compartilha com mais uma ou duas pessoas para que a gente possa levar essa mensagem. Eu falei antes, né, que essa live de hoje é uma live de utilidade pública. Cássia, seja bem-vinda. Minha amiga, companheira Lennon, você vai curtir também, muito bom. Tamo junto. Galera, Andréia, seja bem-vinda. Ricardo, tamo junto. Vou chamar nosso convidado aqui agora pra gente poder aproveitar bem o tempo, que hoje vou chamar ele aqui para falar aqui. Dr. Márcio. Bora lá. Compartilhar com a gente. Aê! Fala, meu irmão, tudo bem, Silvio? Tamo junto, seja bem-vindo, maninho. Muito bom te ver novamente. Quer dizer, te ver eu vejo todo dia, né? No Stories, no Instagram, né? É isso aí, faz um tempinho que a gente não se vê pessoalmente, né? Só nas redes aí. Muito Bom, bom, bom muito estar aqui bom. contigo agora, batendo um papo mais uma vez, meu amigo. Igualmente, irmão, igualmente. Irmão, tava falando aqui agora, falei, vou até chamar o Márcio para falar disso, né? Porque, para te apresentar falando isso, porque eu falei uma coisa, até escrevi lá. Essa live de hoje é uma live de utilidade pública, né? E eu falei isso porque eu sei que tu acredita nisso também, tu já faz esse trabalho e agora esse momento que a gente está vivendo se tornou ainda mais importante, eu acredito que mudou para a mente de muitas pessoas que não cuidavam da imunidade, que não se preocupavam em envelhecer com qualidade de vida, né? Muita gente virou essa chave até por uma questão de medo, né? Insegurança. Então, às vezes, tem alguns que vão se motivar pela dor, né? Outros pelo amor, mas eu tenho certeza que quando tudo isso acabar, a área da saúde vai ser uma das áreas que mais vai crescer aí, né? Então, por isso que eu falei que é uma live de utilidade pública. Então, meu irmão, quero te agradecer por você ter se disponibilizado em vir aqui compartilhar com a gente. Já conheço o trabalho do Márcio aí há algum tempo e eu sei do trabalho que ele faz na área do emagrecimento, qualidade de vida.
é o cara que eu me espelho, sempre peço ali dicas para ele, ele que me dá os toques, aí ele e o Everton, né, que são duas pessoas que são as minhas referências aí na área da saúde. Então ele tem muita coisa para compartilhar com a gente. Vou falar aqui uma coisa que eu sempre esqueço, ó. Como o Márcio vai trazer, eu vou fazer algumas perguntas para ele, baseado no tema que a gente está falando aqui. Deixem também as perguntinhas nessa caixinha de pontinho de interrogação, que daí eu vou também, com o tempo, eu vou devolvendo essas perguntas para ele. E quem quiser também ir comentando as suas percepções dentro dos comentários, pode colocar também. Como eu sempre falo, Márcio, eu digo que aqui eu fico mais conectado contigo, então eu não paro para ficar olhando os comentários, até porque eu anoto, eu procuro aprender também. Então, galera, quem ainda não pegou papel, caneta, anota aí, porque o que o Márcio vai trazer para nós aqui não tem a ver, as pessoas acham que tudo agora tem a ver com a quarentena, né? Mas o trabalho que ele faz, o que ele vai falar, na verdade, é o que ele já falava tudo antes. Só que agora a diferença é que as pessoas talvez estejam mais abertas para ouvir, mais preocupadas, interessadas em ouvir isso. Então, meu irmão, agradeço você de coração por você estar aqui. Para quem vai nos assistir agora e para quem vai nos assistir depois, sejam muito bem-vindos. Aproveitem esse conteúdo. É de coração para vocês. Como eu estou fazendo num horário, Márcio, um pouquinho antes assim do que a grande maioria, né? Acaba que o dobro de pessoas acabam assistindo depois. Acho que deu uma travada. Deixa eu ver se vai voltar. Aí. Ver se volta aqui, peraí. Deixa eu sair e chamar ele de novo. Pera. Isso que vai dar. Vamos ver. Acho que é ele. Gente, tá travado aí ou tá indo bem? Se tá funcionando bem, só me dá um ok aí que eu já sei que tá funcionando. Que eu vou chamar ele de novo aqui. Pera aí. Agora vai. Caiu. Agora vai de novo. Aí. Jane, seja muito... Aí, voltou. E aí, Júnior? Agora Voltei, vai. cara. Agora foi. Então, galera, como eu falei, eu estava só falando, mas que como tem muita gente que assiste depois por causa do horário, né? Eu sei porque eu fico recebendo os feedbacks até as 24 horas. E quem está lá no nosso grupo do Telegram também, eu envio depois a gravação das lives, né? Porque a gente tem todo domingo um workshop, então lá eu tenho uma comunicação mais direta com o pessoal que está fazendo parte do desafio. Já são mais de 300 pessoas lá, então além das que vão nos assistir lá, depois tem mais as 300 pessoas do grupo que eu envio para elas assistirem. Então, irmão, vou passar a palavra para te cumprir a tua missão aí, que eu sei que é muito mais do que um trabalho, isso que tu faz, é uma missão de vida. Então, Maninho, fala um pouquinho quem você é, te apresenta aí, o palco é teu, irmão. Estamos aqui para te ouvir. Valeu, Júnior. Obrigado mesmo aí pelo convite. Você sabe que, cara, para mim é uma satisfação, um prazer sempre que eu posso estar falando aí de algumas informações que possam impactar pessoas a adotarem alguma ação que vão levá-las a ter mais saúde, né? Mais energia, não é isso, cara? Isso aí. Então, te agradeço demais pela oportunidade. Você falou uma coisa que é muito verdadeira, né? Que esse assunto que a gente vai falar é um assunto de saúde pública, né? De interesse de todo mundo e que, seja pela dor ou pelo amor, né? Muitas pessoas vão acordar para a vida, não é isso? E aí vão fazer uma mudança, muitas pessoas. E engraçado que muitas pessoas questionam quanto à imunidade, até fiz, acho que foi anteontem, uma live sobre imunidade. E, cara, eu volto a falar das coisas que você já fala há muito tempo, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora, beleza? Eu queria aproveitar, dar um alô aí para todo mundo que está nos vendo, em especial aí tem alguns familiares, irmã, pai, mãe, estão lá em Maceió me assistindo, estão presentes nas lives aí todas as vezes, né? Um beijo para vocês. E é isso aí, meu amigo. Vamos começar falando, então? Bora. Sobre como viver mais e melhor. É isso aí. Fala um pouquinho do teu... Antes de tu falar do assunto, fala um pouquinho sobre o trabalho que tu já faz, né? Para o pessoal até poder te seguir depois, continuar acompanhando, né? Fala um pouquinho aí sobre o trabalho que tu já faz, daí já pode engatar Bora lá. no tema. Cara, de forma resumida, o que é que eu faço? Eu ajudo pessoas a envelhecerem
com mais qualidade de vida. Esse é o meu objetivo de vida, a minha missão. Eu sou um médico que encontrou, né, a sua missão de vida. E hoje é essa. Eu trabalho, então, com a parte da nutrologia e da prática ortomolecular. O que eu faço é uma medicina voltada por um modelo diferente daquele tradicional que a gente conhece. O modelo que eu pratico hoje é um modelo de medicina preventiva que visa sermos, né, o médico, enfim, e a pessoa que procura o médico dessa área, nós temos que ser proativos, né, em busca dos avisos que o corpo nos dá de que algo não está indo tão bem, para intervirmos antes de ter o problema. Isso é que a gente quer. Promover, então, saúde, envelhecimento saudável. Então, fazer com que as pessoas entendam que é possível estar lá com seus 80, 90, 100 anos, quem sabe, se sentindo jovem, com a energia e disposição de quando tinha 20 anos, 30 anos. Energia, libido, autoestima, qualidade de sono, composição corporal, enfim. Esse é o meu trabalho, que eu faço há alguns anos aí, que tu conhece muito bem, né? Fantástico, fantástico. Acho legal só colocar isso, porque as pessoas às vezes estão tão acostumadas com esse negócio de médico, remédio. O trabalho do Márcio é justamente para minimizar essas questões, né? Então, é um trabalho anterior a você precisar ir no médico. As pessoas que procuram ele, né, é para justamente se antecipar para que isso, vamos dizer, para que tu precise o menos possível de algum tipo de tratamento devido a alguma doença, é para prevenir, né? Então eu acho que é muito importante, porque eu mesmo, quando te conheci, e eu lembro que tu me explicou muito isso, eu tinha uma cabeça totalmente diferente, né? A gente não talvez muitas pessoas não tenham acesso a essa informação e aí acabam confundindo, né? Então é uma medicina preventiva, acho que isso é o principal. Por isso que ele falou que as coisas que ele vai falar aqui para nós, que todo mundo tanto fala hoje, é algo que ele já trabalha com os pacientes dele há muito tempo, não é, Márcio? Exatamente. Eu costumo dizer que existe no sistema de saúde, né, no modelo de medicina que conhecemos atualmente, existe uma lacuna precisando ser preenchida. Não tem nada de errado, penso eu, com o modelo atual. Eu acho que tem algo faltando. Então, o modelo, vamos dizer, curativo, de remediar, ele acaba sendo necessário porque vai ter pessoas que vão adoecer, nem todo mundo está disposto a ter as ações necessárias para envelhecer melhor, né? E aí acaba tendo que remediar mesmo quando a doença surge. Mas, se você não tiver um tempo para gastar na sua saúde hoje, você vai ser obrigado a gastar um tempo, dinheiro e energia na doença depois. Então, é onde a gente entra com a medicina preventiva, para preencher essa lacuna, para tornar o sistema de saúde um sistema mais eficiente, unindo a prevenção com o modelo tradicional de remediar, entendeu? Legal, legal. Márcio, começa falando para nós um pouquinho aí, dentro da tua experiência, né? Porque muita gente deve estar te procurando. Eu não sei como é que foi isso, né? Até tu pode falar um pouquinho para nós na questão da procura, das pessoas buscando por essa questão de que a gente tanto fala hoje de imunidade. O Márcio tem vários, tem e-book, tem um monte de dicas para emagrecimento. Vocês vão seguir ele lá depois, ele tem, né, um caminhão de conteúdo que aqui a gente vai ter que, né, minimizar. O que que tu vê hoje, né? Como é que tu tá vendo hoje essa situação que a gente está vivendo? E o que tu poderia começar falando para nós, para também dar uma visão de futuro para as pessoas, tranquilizando um pouco a gente, que é possível, né, desenvolver essa imunidade através de algumas estratégias. Aí, como que tu tem trabalhado isso na prática para trazer isso assim de uma forma resumida e prática para a galera, né? Porque a imunidade, eu acho que é uma coisa que faz você viver mais e melhor, né? Como você falou, você já trabalha isso. Sim, sim. A imunidade, que todo mundo está querendo saber, porque o que é que acontece? Com toda a situação da pandemia, a gente sabe que existe um percentual pequeno de pessoas que vai desenvolver quadros graves. Esses quadros graves surgem em quem? Em pessoas que têm algum problema ou que têm o seu exército, né? seu sistema de defesa com algum transtorno, em algum grau de deficiência nessa defesa. Então, essas pessoas que têm um distúrbio no sistema imunológico que são aquelas que têm alguma comorbidade, né? Obesas,
normalmente sedentárias, que têm hipertensão, diabetes, são aquelas que têm o maior risco de desenvolver um quadro grave, precisar de um respirador e, eventualmente, até ir a óbito, né? Então, quem tem uma imunidade melhor são as pessoas que, às vezes, não sentem nada ao adquirir esse coronavírus ou têm sintomas mais leves. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje, Silvio, tem a ver com imunidade também, tá? Porque quando a gente fala em melhorar a imunidade, não existe uma única ação que a gente possa adotar que vai transformar esse sistema imunológico num super exército aí, entendeu? Agora, através de todo um conjunto de ações, a gente consegue, no decorrer do tempo, ir melhorando isso. Mas as pessoas que ainda não mudaram, que estão aí mais isoladas e que estão no grupo de risco, não se preocupem, escute o que a gente tem para falar aqui, porque nunca é tarde. É essa a mensagem inicial que eu quero dizer. Nunca é tarde para a gente iniciar, tá? E se você me permite dizer assim, a primeira mensagem que eu quero deixar aqui, para quem quer viver mais e melhor e quer ter mais imunidade, eu queria começar botando o dedo logo na ferida. E é dizer o seguinte, Acordar para a vida, a gente precisa, tá? Acordar para a vida. Então, assim, ó, dar uma chacoalhada assim e dizer o seguinte, ó, o que as pessoas precisam para ver mais e melhor, primeiramente, é criar menos desculpas para não fazer o que tem que ser feito. E criar mais soluções para botar em prática o que tem que ser feito. Então, a melhor estratégia que eu entregar, não adianta de nada se a pessoa não trouxer para a consciência o papel dela nisso tudo e a necessidade de pôr essas estratégias em prática. Então, eu acho que pode começar fazendo uma consultoria com o Silvio Júnior para ajudar a priorizar as coisas, a ter metas e aí saber o que fazer. Que foi o que você fez comigo. Eu costumo dizer que eu fiz, quem não sabe, eu fiz acompanhamento com o Silvio Júnior e, cara, para mim foi um divisor de águas, né? Na minha vida como um todo. Então, acho que as pessoas têm que acordar para a vida, literalmente. E aí, o que é que eu gostaria de dizer aqui? Olha só, tem que ter um conjunto de ações a partir de um estilo de vida que não seja só uma mudança da boca para fora, no qual ela vai seguir 30 dias e vai abandonar. Isso tem que ser uma coisa que se perpetue ao longo do tempo, né? Tem um artigo que eu queria citar aqui, que foi publicado numa revista chamada Circulation, em 2018, um artigo científico publicado numa revista de peso, tá? Que queria avaliar a questão do impacto do estilo de vida, porque tem pessoas ainda, Silvio, infelizmente, que pensam que isso é bobagem, né? Pensam que isso é bobagem, que vão adoecer e vão encontrar o remedinho que vai resolver o problema. E que estilo de vida é a maior bobagem. É só para quem quer ficar bonitinho, saradinho, não tem nada a ver. Então, esse estudo aqui, importante, tá? Eles avaliaram o impacto do estilo de vida na expectativa de vida. Então, o que eles consideraram como estilo de vida saudável? Pessoas que não fumavam, pessoas que tinham o IMC, que é o índice de massa corpórea, abaixo de 25, ou seja, estavam no peso ideal, e a gente vai entender depois a importância de estar no peso ideal, que praticavam atividades físicas moderadas a intensas, e eles consideraram isso atividades praticadas acima de 30 minutos por dia, que faziam um consumo de álcool sem excesso, né, moderado, e que tinham uma alimentação considerada saudável. Se as pessoas se encaixavam desse perfil, eles consideraram isso como sendo uma pessoa que tinha um estilo de vida saudável. E eles chegaram à conclusão que realmente ter um estilo de vida saudável poderia reduzir o risco de morrer prematuramente, podendo, portanto, prolongar a vida. Então, existe, de fato, estudos mostrando isso, que o estilo de vida vai impactar de forma positiva na expectativa de vida do indivíduo, né? E esses autores foram categóricos em dizer o seguinte, o que a gente estava falando aqui sobre a questão de utilidade pública. Eles foram categóricos em dizer que políticas de saúde que envolvem abordagens preventivas deveriam ser prioridades. Não sei se você sabe, mas o SUS gasta muito dinheiro, a maior parte, 80% do orçamento do SUS, é gasto nos pacientes que estão lá no estágio final, dos últimos, sei lá, 2, 3, 4 anos de vida, quando eles precisam de UTI, que é super caro de lidar com isso. Poderia esse dinheiro ser investido na prevenção para as pessoas deixarem de ter tantas doenças como vem manifestando hoje em dia, né? Infelizmente não é isso que a gente vê, né? Infelizmente o que a gente vê são pessoas que vão levando ao longo da vida o estilo de vida que desejam, né? Come, bebe tudo que acha que é legal e depois tem a saúde que não deseja, né? Prazeres momentâneos, né?
quer um prazer momentâneo, ao invés de abrir mão disso aí para ter um prazer de muito mais longo prazo, né? Infelizmente, é isso que a gente vê. E aí, qual que é o melhor momento, então, que a gente chegou a comentar aqui, né? Para iniciar a prática de um estilo de vida mais saudável? Eu diria assim, ó, o melhor momento é lá quando está na barriga da mãe. A gente cuidando da gestante para que aquela gestação seja saudável. A interação da mãe com o meio ambiente seja de uma forma tão saudável que aquele neném vai se desenvolver da melhor forma possível. Esse é o melhor momento. Hoje a gente sabe, por exemplo, que uma mãe obesa, uma gestação de uma mãe, quando a mãe está obesa, em situação de obesidade, ela pode impactar de forma epigenética. A gente vai falar um pouquinho depois sobre esses termos, para não ficar uma coisa assim muito técnica, durante as próximas 2 gerações. Ou seja, uma mãe obesa pode fazer com que o seu filho tenha o maior risco de diabetes e o neto também venha a ter o maior risco de diabetes, para você ver a importância disso. Agora, é importante a gente deixar claro que já foi dito aqui, nunca é tarde. Em qualquer momento da vida, o pior que possa ser a situação de saúde do indivíduo, ele pode iniciar os primeiros passos e ele vai ter benefício. E aí eu aproveito o gancho para citar um próximo estudo aqui, que é um estudo publicado em 8 de março do ano passado, se eu não me engano, numa revista de peso chamada JAMA, com 315 mil indivíduos, que mostrou que nunca é tarde para sair do sedentarismo, né? O que os autores concluíram, tá? Que a prática de atividade física, mesmo iniciadas apenas lá na meia-idade, as pessoas que estão lá com seus 40, 50, 60 anos, entendeu? Foi observada uma redução importante nas chances de vir a morrer, né? De todas as causas e também de doenças cardiovasculares e de câncer nos próximos anos. Praticar atividade física, uma pessoa é sedentária a vida inteira, está nos ouvindo agora, mas começou a se movimentar hoje, ela já pode prolongar a vida dela. Agora, o detalhe importante, não é assim, eu fui um exercitante ou um praticante de atividade física durante 10 anos e parei e vou ter esses benefícios o resto da vida. Não é assim. Enquanto se pratica atividade, você tem esses benefícios, entendeu? Então, você tem que manter uma regularidade, essa é a ideia que tem que ficar, né? Os estudos mostram isso. Você tem que ter todo um conjunto de ações, um estilo de vida saudável e manter uma regularidade nisso aí. E isso que eu estou falando não é só para a questão de viver mais e melhor. Também tudo isso tem a ver com imunidade, com alimentação, atividade física, enfim. Depois a gente vai entrar nesses pilares aí, né? Para entender como todo esse contexto funciona, né? Você já ouviu falar, Silvio, deixa eu fazer uma pergunta para você, já ouviu falar em epigenética? Sim. Epigenética. Genéticos e genética é os fatores que vêm, né, interno, e epigenéticos, fatores externos, o meio, enfim, né? Outros fatores que não são da nossa genética. Exatamente. Falando Deixa eu explicar isso aí. Não, mas é isso mesmo. Então, assim, ó, eu dei aqui um exemplo de epigenética, que é o exemplo da mãe obesa, né? Que ela pode expressar aquilo lá que eu falei. Bom, para quem está aqui nos ouvindo e não entende o que é genética e epigenética, é bom a gente falar esse conceito, porque assim, a genética, infelizmente, a gente não consegue mudar. Então, hoje um indivíduo ele pode fazer um exame de sangue, um exame de saliva, e mostrar lá que ele tem um risco aumentado para ter câncer, para ele ter, sei lá, ser obeso, ter Alzheimer, né? E essa genética, vamos dizer, ruim, eu não consigo modificar ela. Nasceu com ele e não tem. Agora, isso não significa que isso seja uma sentença, né? Por mais que ele tenha uma genética ruim, para ele manifestar essas doenças, ele tem que ter o gatilho. Algo tem que ser o gatilho que vai fazer aquela genética ruim manifestar a doença. Então, isso é o que a gente chama de epigenética. De forma adequada, dificilmente... Oi, Silvio, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo? Tô ouvindo. Deu uma travada, tá. Mas a voz deu uma travada aqui. Então, o indivíduo que se relaciona bem com o meio, dificilmente ele vai manifestar aquelas doenças. O indivíduo que não se relaciona bem... E o que seria? Um exemplo, estar obeso. Estar obeso leva o indivíduo a estar inflamado e essa inflamação é gatilho para doenças. Então, se ele tem uma genética ruim,
provavelmente ele vai manifestar, porque agora ele está liberando citocinas inflamatórias que fazem com que essas doenças venham a se manifestar, né? Então, a ideia, um exemplo bem prático para quem ainda não entendeu genética e epigenética, eu acho bem importante entrar na cabeça esse conceito, é o seguinte: imagina que eu tenho uma arma aqui, eu gosto de dar esse exemplo, né, com munição aqui, e a arma está apontada para a minha mão. Eu fiz ontem um teste genético e mostrou que eu tenho probabilidade de ter um monte de doença, tá? Ou seja, eu estou com a arma apontada para mim e ela está com munição. Ou seja, ninguém gosta disso. Isso é muito ruim. Eu não estou falando que essa genética aí é coisa boa, não. Agora, eu posso passar a vida inteira com essa arma com munição apontada para mim e não sentir nenhuma dor, não sentir nada, né? Algo tem que apertar o gatilho. Quem é que aperta o gatilho? É isso que eu quero passar aqui hoje. É que as pessoas entendam o que faz apertar esse gatilho para que elas evitem isso. Se eu conseguir que hoje, das pessoas que estão nos ouvindo hoje, uma entenda o que é que ela está fazendo, o relacionamento dela com o meio não está legal, e ela começa a entender, opa, isso aqui pode me inflamar, isso aqui pode fazer com que o meu gatilho seja apertado, eu vou evitar isso. Cara, eu estou feliz. Minha missão foi cumprida hoje na live, se pelo menos uma, entender isso que a gente está falando aqui, entendeu? Fantástico, fantástico. Irmão, eu acho que isso que tu está falando, né, é algo que as pessoas, às vezes, elas não querem entender. Porque tomar consciência dói. E eu vejo que muita gente não está disposta, né, a ter esse conhecimento, porque quando tu tem o conhecimento é uma das coisas mais poderosas no mundo para fazer você mudar de opinião, mudar a rota da tua vida. Então, essas séries de lives que eu tô fazendo, cara, todos os dias eu recebo feedback, porque elas ficam rodando, né? Depois eu mando lá no grupo. E, cara, é cada feedback, assim, e eu falo exatamente o que tu falou para as pessoas. Eu achei legal que tu falou assim, ó, perfeito, porque se uma pessoa mudar, eu não consigo mover o mundo, mas eu vou continuar mudando de uma em uma. Então, não é a quantidade de pessoas, porque cada um tem um tempo para mudar. Né, a quantidade de pessoas que a gente muda. Claro que ao longo do tempo isso vai valer a pena, mas o que as pessoas não conseguem entender, Márcio, que eu vejo que é o que você vai falar agora, é que o meu estilo de... Inclusive tem uma referência, você já leu esse livro, A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Se tu não leu ainda, tu vai curtir, que ele fala sobre os fatores genéticos e epigenéticos que influenciam na evolução do ser humano. E lá ele fala exatamente isso. Nós não somos reféns da nossa genética. É exatamente isso que ele fala, que o 30% são os fatores genéticos, que tu não consegue mudar, que estão ali, ou seja, tu tem uma predisposição para ter algum tipo de coisa, como você falou. 20% é a influência do meio ambiente, dos meios sociais, dos lugares das pessoas, dos lugares que tu convive, só que 50% é o que você vai falar agora. É o meu estilo de vida. Então lá ele diz assim, a mensagem, né, de uma forma bem simples, é que nós não somos reféns da nossa genética. Então se a tua família toda teve câncer, mas tu tiver um estilo de vida saudável, não quer dizer que você vai ter câncer. Talvez você tenha predisposição, obesidade, a mesma coisa. Ou seja, né, o que o Márcio vai falar agora são estratégias para que você realmente entenda que o teu estilo de vida influencia em todo o resto. E a gente não está falando aqui de um corpo ideal, de um estereótipo, né? De ser magro, ser gordo, ser aquilo. Não. É você realmente viver mais e viver feliz, viver bem, ou seja, viver com qualidade de vida, né? Que é uma palavra que a gente usa muito. Então, irmão, a palavra está contigo. Como que a gente faz, então, na prática, para viver mais e melhor? Eu adoro essa expressão, porque eu acho que é o que todo mundo quer ouvir, né? Pô, isso é um negócio assim, é a forma, parece que é a mágica da, viver mais, a pessoa viver mais tempo para viver, mais tempo com a minha família, mais tempo para me divertir e melhor, ou seja, viver feliz, saudável. Pô, a mágica, né, da vida, né? Então tá contigo, irmão, manda aí. Bora lá, vamos passar então algumas informações aqui para as pessoas entenderem quais são as ações que elas devem adotar no dia a dia para não apertar aquele gatilho lá que a gente comentou, beleza? Então, assim, a primeira coisa, cara, é estar no peso ideal. E aqui, mais uma vez, não tem aquela coisa de estar bonitinho, de sunga e biquíni na praia, de abdômen trincado. Não é isso, né? A gente está falando de estar com um percentual de gordura dentro do ideal para aquele indivíduo, tá? Que vai muito além da estética. Eu costumo dizer que a estética vem como uma consequência
de um indivíduo, de um corpo que está saudável. Então, por que é importante isso? Hoje, a gente vive, além da pandemia do coronavírus, a gente vive uma pandemia de obesidade, né? Isso já vem de antes, que mata muito mais do que o coronavírus, né? Então, no Brasil, mais de 50% da população está acima do peso ideal, né? Pegando obesos e sobrepeso, mais da metade, né? Então, esse é um problema muito grande. Esse é um problema de saúde pública pior do que o coronavírus, tá? E qual é o problema com estar acima do peso? A gordura corporal, esse tecido adiposo, libera citocinas inflamatórias e quanto mais eu estou acima do peso e maior o tempo que eu fico acima do peso, maior a quantidade de inflamação circulante no corpo. E essa inflamação se torna o gatilho para doenças. Então, doenças como diabetes, hipertensão. Hoje, por exemplo, o câncer já está associado à obesidade, o Alzheimer está associado à obesidade. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é estar no peso ideal. Independente de qual dieta segue, né? Estar no peso ideal já é um fator de proteção, tá? Bom, mas colocando em prática o que seria um conceito aí para ver mais e melhor, eu costumo falar dos 7 pilares. Eu não sei se você já me ouviu falando desses 7 pilares aí, né? Já, não lembro quais são exatamente, mas já eu lembro quando você começou a criar esse conteúdo, achei magnífico. Isso aí. Então, são os pilares que que vão permitir que, se a gente der uma atenção a esses pilares, isso vai conseguir nos auxiliar a equilibrar o organismo de tal forma que consigamos envelhecer bem sem apertar aquele gatilho. Primeira coisa, não poderia ser diferente, é a alimentação, certo? Então, a alimentação é fundamental, né? A interação que os nutrientes têm com o nosso organismo, tá? A gente tem que parar de comer simplesmente pela vontade de comer e começar a comer pensando na questão de nutrição, de fato, nutrir a célula, nutrir o nosso corpo, né? E aí eu costumo dizer que uma forma simples é escolher comida de verdade, procure ir mais no açougue e na feira e procure menos supermercado com alimentos industrializados. No supermercado, fuja daqueles corredores do meio, centrais, que são cheios de coisas de pacotinho. Vá para os laterais, tem lá frutas, verduras, no outro tem as carnes, é esse que você tem que fazer. Colocando mais em prática ainda, eu diria que os grandes vilões na alimentação são os açúcares e as farinhas. Porque as pessoas adoram, né? O açúcar, refrigerante, massa, pão, bolo, biscoitinho, salgadinho, que são alimentos que dão picos de glicose. Ao nos alimentarmos com esses tipos de alimentos, nossa glicose se eleva muito subitamente. Essa glicação é gatilho, se torna pró-oxidante e inflamatório, tá? Inclusive, eu estava lendo alguns artigos mostrando que esse aumento no estresse oxidativo, seja ele de qual forma for, pode contribuir para o aumento da replicação viral. A gente pode inferir, então, inclusive, na questão do coronavírus, isso é ruim, né? Então, cuidar com isso aí. Aí depois tem outros detalhes que eu poderia dizer assim, poderia ser bem categórico, que as pessoas deveriam evitar, que são os óleos vegetais, que é o óleo de soja, canola, milho e girassol. As pessoas usam muito isso no preparo da comida, tem na cozinha de casa, é um pouquinho todos os dias, então um pouquinho de veneno todos os dias, uma hora vai dar problema, né? Eu ia dizer isso da alimentação de uma maneira geral. Ainda tem mais coisas que eu poderia falar, mas isso já entra em algumas coisas mais polêmicas que não vem tanto ao caso, caberia de debates, né? Mas, por exemplo, glúten, laticínios, adoçantes artificiais e por aí vai, né? Então tem algumas coisas evitadas na alimentação. Mas se a pessoa ficar com aquela ideia de... Um detalhe que eu sempre falo, acho que é legal a gente falar isso, aqui não tem pelo nosso tempo como aprofundar todos os pilares, porque isso aí é um trabalho, né, tem muito a questão do princípio da individualidade, né? Então, assim, não é uma verdade absoluta o que o Márcio está falando, então eu acredito que a melhor estratégia é você primeiramente ter conhecimento nisso. Se eu não tenho, o que eu tenho que fazer? Cara, ir num nutricionista, num nutrólogo, num médico, buscar conhecimento nessa área, eu acredito que isso é assim, é que nem estudar português e matemática hoje.
tu aprender, né, a ler, talvez ler um rótulo do alimento, as coisas. Então, não adianta, tu vai ter que buscar isso, esse conhecimento num profissional habilitado, porque aí ele vai te passar tudo isso e é aquele negócio sem loucura, né? Sem tentar fazer coisa por conta própria. Acho que o recado mais forte que eu vejo da alimentação é as pessoas não fazerem esse tipo de loucura, querer inventar moda, pegar dieta na revista que funcionou para um ou com um amigo, porque eu acho que esse é um dos maiores erros, né? Que as pessoas cometem. Então, é lógico que não tem como a gente falar de todos os detalhes, mas assim, cara, procura um conhecimento, alguém que possa fazer específico isso, porque aí eu acredito que a chave vira, né? Eu sei porque foi assim comigo, né? Com certeza, isso aí está perfeito, né? Então, a primeira coisa é procurar um profissional. E ainda digo mais, no que tange a questão da alimentação, você colocou de forma perfeita, que é a questão do princípio da individualidade. Cada um tem sua individualidade biológica. E por mais que o profissional tenha um grande conhecimento e ele tenha uma linha de trabalho que ele acredita, percebemos na prática que o que funciona para um não vai funcionar para o outro. Não funciona, pode até funcionar para a maioria, mas não funciona para todos. Então, a questão desses ajustes, desse refinamento, tem que ter um profissional junto, né? A melhor coisa seria essa, né? E, ô Márcio, antes de tu passar para o próximo pilar, eu acredito que, assim, às vezes as pessoas têm um preconceito com alimentação saudável. Ah, é caro. Né? Tem muita gente que fala isso, quando eu digo comer saudável é caro. Eu digo que é mais barato do que comer um monte de coisa. Mas assim, se eu não, por onde que eu começo? As pessoas sempre perguntam, cara, começa talvez reduzindo açúcar, massa, reduz. Só o fato de você reduzir a quantidade, talvez já seja um primeiro grande passo, né? E fazer o que o Márcio falou. Cara, sai do industrializado e vai para a comida de verdade. Cara, só isso eu tenho certeza que todo mundo aqui teria a possibilidade de fazer e já dar um primeiro passo em relação a isso, né? Porque as pessoas argumentam assim, ah, eu não tenho dinheiro para ir no médico, eu não tenho dinheiro para ir no nutricionista. Cara, mas a gente consome tanto conteúdo porcaria na internet, vai lá e segue o Márcio lá, que ele dá dicas de graça para vocês lá. Todo dia ele tá dando dicas dele, é só você tá lá. Então, assim, é o que o Márcio falou, para de dar desculpa, cria menos desculpa, não para de inventar moda e faz o que precisa ser feito, né? É isso aí. Comer saudável não é caro. O que é caro? É comer saudável se a pessoa optar por toda hora estar fazendo lanchinhos. Então agora eu comia sempre um brigadeiro depois do almoço. Eu vou continuar comendo brigadeiro, mas eu vou fazer um brigadeiro funcional, com farinha tal e tal, então, sabe? Então quando começa a comprar essas coisas diferentes, funcionais e tal, para matar um desejo de um doce, enfim, fazer um bolo, um brigadeiro, aí acaba ficando caro mesmo. Mas se as pessoas priorizarem comida de verdade, então, assim, uma dica prática, eu diria assim, ó, primeiro, escute mais o seu corpo. Se você está com fome, coma. Coma quanto? O quanto for necessário para saciar. Fique com a vontadezinha de querer mais, não precisa ficar empanturrado, não, é para saciar, né? E quando não tiver fome, não coma. Esquece esse negócio de acordou de manhã, não tenho fome, eu sou obrigado a comer. Não é não. Ah, no meio da tarde, no meio da manhã, eu não tenho fome, mas disseram que eu tenho que comer. Não tem que comer. Come quando tiver fome. Se pegar essa regrinha, a pessoa já vai começar a comer menos, né? Escutar mais o corpo, que o corpo Top tá demais essas chaves. E aí, cara, prioriza saladas, ovos, carnes. Cara, então não fica caro essa dieta aí, entendeu? Vai ficar mais barata, né? Sem falar o que vai economizar em remédio. Bom, depois vamos... bom, eu nem vou entrar nessa parte. Vou deixar tu continuar e para dar tempo de falar do 7. Depois vem o segundo pilar, que eu diria o seguinte. Quando a gente fala em alimentação, por mais saudável que ela possa ser, é possível, né, hoje em dia, principalmente que hoje em dia o poder nutritivo dos alimentos vem caindo. Tem estudos mostrando que o poder nutritivo, por exemplo, sei lá, o tomate tem 50% menos selênio do que o que tinha 30 anos atrás, e por aí vai. Então é necessário uma suplementação. E hoje já tem muita evidência mostrando isso. Eu queria só deixar claro que as pessoas querem demais uma suplementação, achando que aquela pílulazinha vai ser a mágica que vai resolver tudo. A imunidade, a saúde como um todo, enfim, não é isso. Ele é um coadjuvante. A pessoa tem que primeiro ter uma alimentação saudável. Se quiser escolher uma ação a partir de hoje, come bem, come saudável.
Aí depois vem a suplementação. Então, vitaminas, minerais, antioxidantes, probióticos, tem tanta coisa hoje que a gente pode suplementar para otimizar os níveis de saúde de uma forma natural e equilibrar o organismo, né? Que aí caberia uma live só sobre suplementação, a gente falar sobre isso. Aí depois o terceiro pilar seria, e outra coisa, não suplementa, não faz a autossuplementação, né? É que nem automedicar, não se faz automedicação, não se faz autossuplementação. Procura um profissional para fazer uma análise do seu metabolismo, o que é que o seu corpo realmente está precisando, o que é que está em excesso, o que é que está faltando, e aí vai usar doses criteriosas, adequadas para cada indivíduo. Isso é individual, respeitar a individualidade, não sair suplementando assim, sem fazer uma avaliação bem feita, né? Isso é muito importante. Acho que a Joyce colocou aqui, mas pode citar alguns, né? Acho que alguns básicos aí citam é porque a suplementação, às vezes o cara acha que é whey proteína, não é desse tipo de suplementação. Acredito que é suplementações naturais, né? O whey, ele é um bom, no meu entendimento, para quem não tem alergia à proteína do soro do leite, ele é um bom suplemento. Mas ele é um suplemento de proteína. Você não tem que usar o whey, nem mesmo se você faz atividade física. Você pode usar, fazendo ou não atividade física, o whey. Mas se você faz ou não atividade física e consegue ter uma ingestão adequada de proteínas a partir de ovos e carnes das proteínas, você não precisa necessariamente tomar o whey. É um bom suplemento, mas que pode ser necessário lá. Inclusive, o whey tem sido utilizado, prescrevo bastante, no idoso sarcopênico, que está precisando melhorar a massa muscular para ter mais qualidade de vida. O whey creatina, que se consagraram esses suplementos na parte esportiva, hoje ele está no âmbito clínico, ajudando muita gente, né? Pacientes com câncer acamado, consumidos, né? Melhoram isso aí. Mas a suplementação que eu estava mais me referindo, por exemplo, o ômega 3. Eu vou falar de alguns suplementos aqui que eu chamo de coringas, tá? Que a maioria das pessoas poderiam estar suplementando, deveriam, e não teriam maiores problemas com isso, mesmo que ela me escute agora e vá por conta própria fazer autossuplementação, tá? Então, por exemplo, o ômega 3, se for de qualidade, ele tem uma ação anti-inflamatória. O ômega 3 ele é rico em EPA e DHA, que são ácidos graxos poliinsaturados que têm ação anti-inflamatória. Lembra que a gente falou que o gatilho é a inflamação? Por exemplo, a obesidade inflama, é gatilho para doenças? O ômega 3 tem essa propriedade de ser anti-inflamatório, mas ele tem que ser de boa qualidade. Se ele for uma qualidade ruim, aquele mais baratinho normalmente não é muito bom, não porque ele é barato, mas porque ou ele tem contaminação com metal pesado, ou porque ele está oxidado, e ele acaba gerando mais inflamação. Então, o ômega 3 de boa qualidade é um excelente suplemento. Magnésio é outro suplemento. Tem estudos mostrando que a nível intracelular, não a nível sanguíneo, mas a nível intracelular, existe uma deficiência muito grande de magnésio na população, principalmente no Brasil, que é um país que não tem vulcão. E o que eu andei lendo é que em países que têm vulcões, a água fica mais magnesiana, então não existe tanta depleção de magnésio na população. Então aqui existe uma falta de magnésio. E o magnésio, ele tem benefício para muita coisa, nutrição mitocondrial, melhorando os níveis de energia, raciocínio, foco. Ele pode melhorar os níveis de GABA, que é um neurotransmissor que dá aquela acalmada. Então, pessoas que tomam magnésio antes de dormir podem dormir melhor, né? E por aí vai. Enxaqueca. Muitas pacientes que têm enxaqueca, eu trato com magnésio, entre outras coisas, claro, né? Então, magnésio é interessante. Coenzima Q10. Coenzima Q10 tem ação antioxidante, melhora também níveis de energia. É bem interessante também. Eu estava falando na live sobre imunidade, então o que a gente tem hoje sobre imunidade? Vitamina C, realmente ela é benéfica para a imunidade, tem estudos mostrando isso. O zinco foi um suplemento que se mostrou, em alguns estudos, com capacidade de diminuir a replicação viral, né? Então o zinco é um mineral bem interessante agora nessa época de Covid, né? O selênio é um mineral também que se mostrou capaz de reduzir o estresse oxidativo, diminuindo a replicação viral também. E, cara, a gente não pode deixar de falar, quando a gente fala de suplementos, da vitamina D, que é talvez a campeã aí agora nesse momento que as pessoas mais perguntam, pela capacidade que a vitamina D tem de melhorar o nosso sistema imunológico inato e o adquirido, que é o que a gente já nasce com ele e aquele que a gente adquire
após ser exposto a um agente agressor, né? Muito bom, Beleza? muito bom. Cara, aqui já dá pra galera aí. Vai, toca o terceiro aí. Manda o terceiro pro Vamos lá. ar. O terceiro, quando a gente fala de alimentação, vem o gancho o quê? Suplementação e aí saúde intestinal. E o que eu como impacta direto no meu intestino, né? Então, o intestino, eu sempre digo assim, o intestino hoje é considerado um dos principais órgãos aí que tem caminhos, né, para saúde e doença. E veja, O o que eu segundo como, cérebro, né? A gente chama de segundo cérebro. sabe que a gente não sabe nem se ele não é o primeiro. A quantidade de neurônios que ele tem e o caminho de comunicação do intestino e cérebro, hoje a gente sabe que a via é 90% do intestino para o cérebro e 10% do cérebro para o intestino. Então, a comunicação entre eles se dá mais do intestino mandando no cérebro, né? Certo, mas é isso legal. aí. Então, o intestino é cada vez mais importância. Eu costumo dizer também assim, ó, a gente não tem bactérias no intestino. A gente vive no meio das bactérias. A gente tem 10 vezes mais bactérias no corpo, a maioria delas estão no intestino, 10 vezes mais bactérias do que células. Então, a gente tem mais de 2 quilos do nosso peso corporal é correspondente às bactérias que estão presentes no nosso organismo, entendeu? E hoje tem cada vez mais estudos mostrando o impacto que essa microbiota intestinal tem na nossa saúde e qualidade de vida. Então, a primeira coisa para modular essas bactérias da melhor forma possível, para manter um estado de simbiose, é comer bem. Depois vem a questão própria de suplementação, uso de probióticos em alguns casos, não é para sair usando qualquer probiótico, senão gera desequilíbrio também. Mas o uso de probiótico é um coadjuvante interessante em alguns casos também, né? Inclusive, problemas que ocorrem, né, de inflamação na mucosa intestinal pode repercutir, por exemplo, em situações de depressão, queda da imunidade, insônia, alergias, doenças autoimunes. Então, o intestino tem que ser respeitado, esse órgão aí, né? Depois vem a prática de atividades físicas, regularmente. A gente já falou aqui de um estudo bacana que mostrou que, para ser considerado uma pessoa ativa, tem que ter pelo menos 30 minutos de atividade por dia, pelo menos 30 minutos 5 vezes por semana, tá? Se for uma atividade física muito intensa, de 1 hora, então quem sabe 3 vezes por semana. Mas tem que ser regular, não pode ser aquele cara que joga bola no final de semana, entendeu? Isso não é atividade física regular, ele não vai ter os benefícios, ele vai ser considerado ainda um sedentário, né? Também eu tenho muitas pacientes que falam, mas eu tomasse o caminho todo dia com o meu cachorrinho ao redor da quadra. Então, não é exercício físico, né? Isso aí também. Vai caminhando devagarinho, o cachorro para fazer suas necessidades, então também não vale, tá? Tem que se movimentar mais. Depois Isso vem o sono reparador. diferença. Cara, quantas pessoas... Perdão te interromper, mas isso é o que as pessoas confundem, né? Na educação física a gente fala a diferença entre atividade física, que é qualquer atividade que você movimente o seu corpo, como passear com um cachorro na rua, varrer uma casa, isso é uma atividade física. Exercícios físicos regulares, aí já é diferente. Tu sai para fazer o exercício físico, porque a tua mente está conectada, preparado para aquilo. Você está concentrado, o teu corpo está entendendo, você se programou mentalmente para fazer ele 30 minutos, superar o teu limite. É diferente caminhar com o cachorro na rua, limpar uma casa. Ah, mas eu não canso igual. Cansa, mas ter um exercício físico é algo que conscientemente você faz para exercitar o teu corpo. A atividade física é qualquer atividade que exija algum tipo de movimentação física, né? Então seria mais o exercício físico diário, né? Na educação física eu lembro que a gente usava essa linguagem, nem sei se mudou e tal, porque eu não sou mais específico dessa área, mas é a diferença, né? Legal, isso legal. Aí. Perfeito, Pode tocar a ficha aí. 30 minutos, 5 vezes por semana. É isso aí. Depois vem o sono reparador, né? Eu fico impressionado no consultório como as pessoas negligenciam o sono, né? Eu vou te dizer que nos últimos 1 ano e 3 meses, que é a idade do meu filho, eu e a esposa, não é que a gente tenha negligenciado o sono, realmente o sono tem ficado não tão reparador por um bom motivo, né? Mas, e aí muitas pessoas passam por isso. Mas dar a devida atenção, entendeu? Ter a quantidade de horas o suficiente para a pessoa despertar bem,
Então, quando a gente fala em insônia, por exemplo, tem a questão da dificuldade de iniciar o sono, tem a dificuldade de manter o sono e tem como a pessoa desperta. De uma forma bem sucinta, pergunte para você mesmo, como é o seu despertar? Você acorda disposto, com energia? Se sim, e de preferência sem nem precisar do despertador, cara, você deve estar fazendo tudo certinho para o seu sono. Mas se você precisa de 10 soneca, 15 soneca no celular, acorda cansado, morrendo de vontade de nem sair da cama, tem que melhorar algumas coisinhas aí, tem que dar uma atenção nisso aí, né? E, ô Márcio, os outros pilares, eles influenciam. É legal os pilares, claro, depois vocês vão acompanhar o Márcio, você vai ver que tem todo um esquema por trás disso que ele está falando, né? Mas todos esses outros pilares, eles também têm impacto total no sono, né? Não só a questão da alimentação, do que eu vou comer antes de dormir, por exemplo, exercício físico, mas até a forma como eu alimento a minha mente, né? Sei lá, assistir jornal, né? Tem vários. Na verdade, o sono ele tem vários fatores, que nem a gente falou aí agora. Tá com um filho pequeno, é um fator externo que acaba impactando, né? Então, eu acredito que nesse pilar, quando a gente pensa nisso, é importante as pessoas fazerem essa pergunta, mas também perceberem o que eu estou fazendo que pode estar prejudicando o meu sono, né? Porque as pessoas querem melhorar o sono, mas não querem mudar nada da sua rotina, né? Aí também não vai, o sono não vai melhorar do nada, assim, só porque tu quer. Tem que ter realmente ações que vai melhorar o teu sono, né? Se tu pudesse aí dar uma dica aí pra galera para, sei lá, quero melhorar o meu sono antes de dormir, ou na hora que acordar, que dica que tu daria assim? Isso que você está falando tem toda a razão. Porque, por exemplo, tem pessoas que dizem o seguinte: eu para dormir eu preciso assistir TV ou tomar uma taça de vinho, porque isso me ajuda a induzir o sono. Mas a gente sabe que é uma indução meio ilusória. Induz o sono, mas não tem um sono de tão qualidade, não tem um sono tão reparador. Outras ações, por exemplo, a comida que as pessoas escolhem podem gerar inflamação da mucosa intestinal, diminuindo a produção de serotonina, que é aquele neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar, e a pessoa fica deprimida durante o dia, e durante a noite, a nossa serotonina ela é convertida em melatonina, melhorando então a qualidade do sono. Então, quem come mal, açúcar, farinha, pode ter depressão e pode ter insônia. Então, tá tudo interligado, esses pilares aí. E assim, se eu tivesse que dar uma dica, eu diria assim, primeira coisa, procure ter uma regularidade. Qual é a hora que você vai dormir? Qual é a hora que você acorda? Não ficar mudando demais esse ciclo circadiano, entendeu? Antes de dormir, quando for assim, 1 hora antes de dormir, não fica mexendo no celular, vendo TV, porque essa radiação ela pode diminuir a produção de melatonina. Né? Então, é aquela história que eu falei da TV, por mais que possa induzir o sono, a TV pode atrapalhar na produção de melatonina, impactando negativamente na qualidade e no reparo de tecidos aí ao longo desse sono. Né? Então, ficaria aí essas duas dicas. 1 hora Legal. antes, se desconectar Rotina, né, Márcio? Rotina. né? Hora para dormir, hora para acordar, hora para dormir. Por isso que a gente bate tanto, eu falo muito isso para os pais, né? Porque aqui em casa a gente tem os meninos tem hora para dormir, hora para acordar, e isso eles hoje acham ruim, né? Porque porque é regra, rotina, criança. Mas ao longo do tempo, eles nem imaginam o quanto isso talvez vai regular a mente, o corpo dele, vai ajudar a estar equilibrado. É rotina. Tem rotina. É isso aí. Ô, Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem 5 Sim. minutinhos de live. Tu topa aí, se a galera topar, a gente se conectar e reconectar mais uns 10 minutinhos para responder as dúvidas que eu vi que tem aqui da galera? Perfeito, conte comigo. Então fechou, cara, então fechou. Acabou aqui, eu vou abrir as perguntas, vou dar um print, daí eu mando as perguntas para ti e a gente só responde as perguntas para dar tempo, porque a gente precisaria de mais horas aí. Mas vamos lá. Tranquilo, quando for cair aqui o aviso, depois eu salvo as duas. Vamos estender a live, sem problema. Então, assim, depois do sono, a gente pega o gancho ali para o gerenciamento do estresse, que é outra coisa que impacta no sono também. Imagina aquela pessoa estressada, ansiosa, que vai dormir e fica pensando no problema que é amanhã, né? Que nem peru sofrendo de antecipação, né, cara? Não se desconecta das coisas, não vai dormir, entendeu? Então, gerenciamento do estresse é uma coisa muito importante que eu vejo hoje em dia, porque o estresse ele é um vilão ele não deveria ser vilão, cara. Ele é o nosso motivador. É quem nos faz ter alguma ação, né? Então, ele é o preparo do nosso corpo para uma reação luta ou fuga.
E as pessoas acabam tendo tanto estresse ao longo do dia, não é questão de ter o estresse vai ter. A questão é como lidar com isso. Então, pessoas que são expostas a altas cargas de estresse constantemente deveriam adotar algumas ações de relaxamento. Então, meditação, prática de yoga, ler um livro tranquilo, enfim, cada pessoa tem que encontrar. A gente tem como prescrever suplementos que ajudam a modular o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, tem formas de tentar gerenciar isso melhor para as pessoas que têm dificuldade em lidar com isso, entendeu? Lidar com estresse faz diferença na saúde e qualidade de vida, com certeza. É aquilo que a gente falou isso na live da Vencendo a Ansiedade. Né? Que estresse, na verdade, eu digo, ansiedade é excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. Estresse é excesso de presente. A pessoa fica ali, fica rodando e ela não consegue lidar com aquilo. Então, não é o que acontece comigo, é o que eu faço com o que acontece comigo que vai determinar. Hoje, eu e a Pri, a gente estava entrando numa discussão saudável aqui, que tem muitos amigos que eu tenho falado e tem gente que está falando assim para mim, cara, minha energia deu uma baixada e tal. Daí eu falei assim, eu sei como é que tu tá te sentindo. Só que a diferença é que eu deixei isso acontecer comigo na primeira e na segunda semana. E inclusive foi aí que surgiu o negócio do desafio Acorda pra Vida. Foi aí porque eu vi que em uma semana eu estava tendo hábitos que normalmente não eram hábitos comuns meus. E eu estava mudando isso e aquilo começou a me dar. E aí, o que eu vou fazer agora? Imagina, eu tinha agenda de palestras, tudo o ano assim, moldadinho, bonitinho, coisa mais linda. Aí te pego, muda completamente tudo, cara. E assim, eu que trabalho isso, né, tem uma capacidade de se reinventar. Imagina quem não tem um processo de autoconhecimento formado, uma mente preparada para isso, vai enlouquecer. Aí hoje eu e a Pri, a gente falou sobre isso. E a gente começou a falar, você fala, cara, tô preocupado, vi algumas notícias e não sei o quê. Aí eu falei para ela assim, ó, não vamos entrar nessa frequência. Pronto, hoje a gente não tem mais TV, não tem mais jornal, acabou. Se desconecta de tudo, porque isso vai fazer com que a gente faça o quê? Aumenta isso, porque é um estímulo que você recebe, você não pode controlar. Mas você pode minimizar os estímulos negativos, aumentar os estímulos positivos, né? E evitar algumas coisas que alimentar a tua mente com coisas que vão, de alguma forma, prejudicar. O que o Márcio está falando aqui, Márcio, é muito legal isso que ele está falando, porque eu estou trabalhando, eu estou desenvolvendo um método que chama 5 S's, que são as 5 saúdes, né? São as 5 saúdes. E uma delas é a saúde física, e também tem a saúde mental. E a alimentação é a mesma coisa. Eu alimento o meu corpo, alimentação. Mas como que eu alimento a minha mente? Isso é o que faz total diferença, inclusive, para eu escolher a minha alimentação. Porque se eu estou emocionalmente bem, eu olho para um alimento com os olhos. Isso vai me nutrir. Se eu estou com a mente desequilibrada, eu olho para o alimento, agora você vai me salvar. Né? Açúcar, massa, porque vai de alguma forma aquilo vai tirar um prazer momentâneo e aí você acaba tendo decisões que não contribuem para esse equilíbrio. Então uma coisa vai levando a outra. Acho que é isso que é o mais interessante desses pilares que tu criou, porque tem uma interconexão entre eles, não é? Parceiro, nós temos um minutinho aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar e quem quiser reconectar com a gente, conecta, eu vou deixar salvo também, e aí eu vou abrir para as dúvidas, só deixa eu dar um print aqui nessas dúvidas aqui, peraí. Aí, Léo, seja bem-vindo, não tinha te visto ainda aqui, galera, legal. Sejam bem-vindos aí quem vai entrando de novo. Marcelo, gratidão aí pela... André, seja bem-vindo. Gratidão pela tua disponibilidade, mas, cara, eu não podia não te pedir isso, porque, assim, esse assunto que você está falando é algo que eu tenho certeza que é o que tu falou. Se uma pessoa decidir acordar para a vida nesse pilar, cara, as pessoas não entendem, Márcio, uma coisa que eu sempre digo, cara. Alta performance. Tu é um cara de alta performance hoje. Tu é médico, fala da saúde, mas tu cuida de todos os outros pilares da tua vida.
parte financeira, parte espiritual, tem toda uma série de coisas, né? E esse pilar da área da área da saúde, alimentação, essa área desses cuidados preventivos, eu vejo que as pessoas têm tanto conteúdo à disposição, cara, mas não colocam em prática. Então, assim, bom, obrigado por disponibilizar e conectar de novo aqui, mas eu não podia perder essa oportunidade, porque, assim, eu sei que o que tu vai falar aqui, depois muita gente vai me mandar feedback, vai agradecer, vai continuar te acompanhando, então eu não podia. Ó, até minha Dinda entrou aqui, ó. A Dinda entrou. Ô, teu pai tinha deixado uma mensagem ali. Eu ia falar, mas não quis te atrapalhar, né? É muito legal. É. Minha mãe conecta aqui também. Ela falou, cara, teu filho, você é muito bom. Isso é um pilar também muito importante, né? O relacionamento Com a família, né, cara? da família, os valores, né? O teu pai tinha deixado um comentário, agora apaguei, não tá mais ali, mas eu vi. Muito legal esse reconhecimento. Irmão, manda aí, tá contigo. Gerenciamento do estresse, fechou? Sétimo pilar e depois a gente responde as dúvidas ali da galera. Vamos lá. Então, cara, mais uma vez, estamos juntos aí nessa missão aí de levar mais saúde para as pessoas, né? É interessante que você falou aí do meu pai deixou uma mensagem. Eu falei, eu tava com o Everton esses dias numa live, eu falei para ele, cara, eu procuro tirar sempre algum proveito, algo positivo, por pior que seja a situação. Então, a situação não é legal, mas tem coisas boas acontecendo. Uma delas é, cara, eu moro em Lajeado, meus pais estão lá em Maceió. Tu sabe a importância que eu dou para a família, né, cara? Nosso acompanhamento lá, Sim. tu viu isso aí. E, cara, na correria do dia a dia, acaba que a gente se falava o quê? 1, 2 vezes por semana, né? Hoje eu falo 2 vezes por dia com eles, né, cara? Então, cara, eu tô mais próximo deles com todo esse turbilhão que tá acontecendo. O meu filho, que tem 1 ano e 3 meses, tá o tempo inteiro se conectando com meus pais lá, né? Eu boto lá o celular, o FaceTime, o videoconferência, ele, vovô, vovó. Então, cara, isso é uma coisa fantástica que está acontecendo aí nessa pandemia, né? Mas vamos lá. A questão do equilíbrio hormonal, que seria o 7º pilar, né? Eu costumo dizer o seguinte, cara. Quem fizer e colocar em prática da melhor forma possível esses 6 primeiros pilares, eles provavelmente vão conseguir prolongar o equilíbrio hormonal por mais tempo. Mas por mais saudável que a pessoa pode ser, vai chegar um momento que esses hormônios vão entrar em desequilíbrio, né? Andropausa, menopausa, entre várias outras pausas aí que a gente poderia citar. Então, qual é o problema disso? O que eu vejo é que quando a mulher entra em menopausa, pega o exemplo da mulher, qual é a visão que normalmente tradicional se tem, né? Tá com calorão, fogacho, tem sintomas de irritabilidade, então se é uma coisa que está muito ruim, então vamos fazer uma reposição hormonal. Se a pessoa não está tão ruim assim, então não dá. Sempre existe um medo, um receio do câncer, enfim. E a visão que eu tenho é que cada hormônio desse que entra em desequilíbrio, em algum momento da vida, ele é responsável por mais de 200 funções no corpo. Então, energia, disposição, o sono, o humor, né? A lubrificação ocular, lubrificação vaginal, qualidade de pele, cabelo, unha, o libido, a motivação, a assertividade. Por exemplo, o homem com baixa testosterona é aquele cara que normalmente... ele antes era o cara que tomava a frente de tudo na família. Agora, com baixa testosterona, ele é indeciso, ele não sabe, faz isso ou não faz, entendeu? Então, cara, a tomada de decisão, tudo isso tem a ver com hormônios, equilíbrio hormonal. E isso tem a ver com o quê? Com qualidade de vida. Então, a reposição hormonal, aí tem termos, a terapia de reposição hormonal, ou reposição hormonal, ou modulação hormonal, cada um usa o termo que quiser. A questão é, no final, é fazer um trabalho de equilíbrio metabólico, equilíbrio hormonal, que possa promover um equilíbrio dessa orquestra toda hormonal. Não é repor um único hormônio, é promover um equilíbrio entre todos esses hormônios. E a forma com que se faz essa reposição hormonal também é importante. A via de administração, que tipo de hormônio usar. Então, aquele questão, mas dá câncer e tal. Vamos analisar o que os estudos mostraram, porque tem tipos específicos de reposição hormonal que não mostra isso, né? Esse medo de câncer é uma coisa meio sem muito sentido, entendeu?
Fantástico. Márcio, eu quero te fazer algumas perguntas que tá baseado naquilo que você falou no início, que é as pessoas têm que criar menos desculpas. Eu vejo que hoje a gente está muito cheio de desculpas, né? E toda vez que eu crio uma desculpa, isso é uma forma que eu encontro, né? Uma história que eu conto para mim mesmo, para não fazer aquilo que muitas vezes eu sei que precisa ser feito. E o antídoto da desculpa, do medo, da procrastinação é só um: é a ação, é o movimento, ação. Esse é o antídoto para todo esse monte de coisa. Ah, tô com medo, tô procrastinando, não sei o quê e tal. Tem duas coisas que as pessoas não fazem. Uma é preguiça de pensar. E a outra é querer um cenário ideal para agir. Mas esse próprio cenário de hoje nos mostra que não existe o cenário ideal, não existe um cenário estático, que as coisas podem mudar de uma hora para outra, né? Quem estava mais preparado talvez enfrentou melhor, enfim, mas não vem ao caso o corona. Mas pensando em algumas desculpas que as pessoas dão, que tu deve ouvir muito. Tem gente que eu lembro da minha época de educador físico, ainda de profissional de educação física, quando eu fazia avaliação. Ah, eu não consigo, porque o Márcio é especialista em emagrecimento também, tá? Emagrecer comendo bem. Essa aqui é o slogan dele aí, né? Emagrecer comendo bem. Então, Márcio, quando a pessoa chega, o que tu fala, né? Tu pode me dizer daquelas pessoas que dizem assim, eu não consigo emagrecer porque, não, isso é problema hormonal. Tu falou disso, eu lembrei, né? Tem gente que fala, eu tô com... Porque às vezes tem. Mas qual é o percentual que tem isso? E o que eu posso, as pessoas que têm essa desculpa, né? O que essas pessoas têm que ir buscar para entender isso? E eu já vou emendar uma outra pergunta que tem a ver com isso. Que eu sei que essa questão do intestino, essa questão das... Como é que fala? Não é negligência, fugiu a palavra agora. Não é restrição, como é que é o nome da palavra? Quando algum alimento não é... Ah, meu Deus! Me fugiu a palavra. Intolerância? Intolerância? Intolerância, isso. Intolerância à lactose, intolerância a isso. Hoje virou também, eu vejo que tem gente que virou uma mania. Agora eu sou intolerante a isso, intolerante àquilo. Isso não pode isso, não pode aquilo. Tá? E que eu sei que isso tem a ver com alguns estudos que podem ser feitos com o intestino e tal. Então, juntando uma coisa na outra, para as pessoas minimizarem as desculpas, então, e ir atrás, então, para saber se isso é real. O que tu fala para os teus pacientes? Eu não sei se isso acontece contigo também, mas eu vejo que isso é uma muleta que as pessoas usam, essas duas desculpas. Né? Eu tenho um problema hormonal, ou sou intolerante a isso, ou aquilo. O que tu responderia aí, nesse caso, para que as pessoas eliminem essa desculpa da vida delas? A primeira coisa é que mesmo que tenha um problema hormonal e que tenha alguma intolerância, isso não é desculpa, porque isso é contornável, isso é corrigido, ou tem outras alternativas, né? Enfim, então isso não é uma desculpa que justifique não fazer o que tem que ser feito. Primeira coisa é isso. Depois, assim, é muito comum, sim, a pessoa me procurar no consultório para emagrecimento e dizer, doutor, fuça aí nos meus exames, tu vai achar algum desequilíbrio hormonal. E a maioria delas pensam que tem, vê aí minha tireoide, deve ter um distúrbio da tireoide, né? E assim, existe sim a presença com frequência de alguns desequilíbrios hormonais, tá? Distúrbios de tireoide não é o mais comum, longe disso. E normalmente esses desequilíbrios que a gente vê, eles podem sim contribuir, mas não é o grande vilão, tá? Mas olha só, existe um desequilíbrio hormonal que eu poderia citar que está presente em praticamente todo mundo que tem dificuldade de emagrecer, que é o que chamamos de resistência insulínica. A insulina é um hormônio que controla a glicose do sangue. O que acontece? As pessoas estão comendo carboidratos, principalmente refinados, demais, elas glicam demais, o pâncreas produz insulina demais, e esse hiperinsulinismo se torna anabolizante, se torna um meio, o ambiente corporal se torna um meio para o crescimento, ou seja, anaboliza gordura, cresce gordura. Então a gente tem que combater esse desequilíbrio hormonal chamado resistência insulínica. Mas veja, ela não nasceu com isso, ela pode até ter uma suscetibilidade em algumas situações como síndrome de ovários policísticos, a própria gestação, né, pode tornar a pessoa mais suscetível à resistência insulínica,
Mas para ter isso, tem que ter o consumo excessivo de carboidratos. Então, onde é que está o erro? É na forma com que come, entendeu? No final das contas... A pessoa mesmo criou esse problema. Entendeu? Então, por mais que tenha um desequilíbrio hormonal que existe, que é a resistência insulínica, como é que corrige ele? Primeiro, o que levou a isso? Comer errado. Como é que corrige isso? Comendo certo. Então, no final das contas, é isso, né? E a questão de intolerância, assim, Silvio, ó, a questão de intolerância, até pode ter pessoas que usam isso como argumento como desculpa para não fazer, porque diz, eu não posso comer isso, aquilo, a dieta fica difícil e tal. Mas, na verdade, eu vejo cada vez um aumento cada vez maior, um aumento crescente realmente nas intolerâncias e alergias alimentares, tá? O que acontece? Uma possível explicação, pegando o intestino como um gancho, né? O intestino, ele é um ambiente que, quando tudo está trabalhando em harmonia, ele promove uma homeostase, tudo fica em equilíbrio. E ele se torna um ambiente tolerogênico, ou seja, eu consumo uma proteína lá qualquer de um alimento e o meu organismo se lida bem com isso aí. Agora, se eu começar a dar porrada no meu comida rotatória, açúcar refinado, trigo o tempo inteiro, picos de glicose constante, aí vai crescer bactérias nocivas, isso vai gerar quadro de disbiose, vai alterar a mucosa intestinal, né? E com essa alteração existe algo que pode surgir, que é o que chamamos de hiperpermeabilidade intestinal. E aí o que significa? O intestino, a mucosa, quando está íntegra, ela consegue ter uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela permite com que os nutrientes bons entrem e as toxinas vão embora, né? Quando a gente tem uma quebra nessa homeostase, um aumento da permeabilidade, o intestino fica hiperpermeável, conhecido, esse nome no inglês é Leaky Gut Syndrome. O que acontece? Eu começo a absorver coisas que não deveria. E aí, olha só, se entrou um agente agressor de uma forma inadequada na minha corrente sanguínea, através de um intestino que está com a barreira que não está mais íntegra, eu vou mandar um soldadinho lá. O meu soldadinho vai pegar esse agente agressor, vai fazer uma leitura e começa um bombardeio ali. E, às vezes, um exemplo de como a coisa pode se tornar uma proporção bem... uma proporção muito maior, esse problema, eu faço uma leitura ali desse agente agressor e uma sequência de aminoácidos que se parece com a sequência de aminoácidos que tem na tireoide. E o meu soldadinho começa a atacar a minha tireoide. E aqui eu estou te dando um exemplo de um possível mecanismo que pode a comida alterar o intestino, levando a uma doença autoimune. O meu organismo ataca a minha própria tireoide, tireoidite de Hashimoto. Então, cara, sim, é cada vez mais frequente essas intolerâncias, mas muitas das intolerâncias a gente consegue resolver fazendo exclusão de alguns alimentos, melhorando toda essa homeostase, a barreira do intestino. Quando isso se torna íntegro, às vezes demora isso aí, eu consigo muitas vezes reintroduzir alguns alimentos, entendeu? Legal, fantástico. Eu pedi para te falar sobre isso, Márcio, porque eu acredito que a gente tem que trazer também esperança para as pessoas, né? A gente tem que trazer um pouco de esperança, uma visão de futuro, que é possível melhorar. Eu vejo que a gente se limita muito ouvindo, se alimentando de informações que às vezes o que o meu amigo, o que o meu primo me disse e tal, e quem sabe até aquilo seja uma verdade para ele, mas eu pedi para te responder isso porque às vezes a pessoa tem uma intolerância ou tem algum tipo de patologia já diagnosticada, alguma coisa, e eu vejo que muita gente se entrega para isso, se entrega esse pilar, né, da nossa saúde física, que tem a ver com a nossa alimentação, treino, sono, todos esses pilares que tu colocou aqui, as pessoas elas demoram para virar essa chave. Então, tu deu muitas chaves, eu digo sempre assim, mas não sei se tu acompanha as outras lives, alguma das outras lives, mas eu estou dizendo assim, dentro desse movimento que eu desenvolvi, eu falo assim, que toda porta tem uma chave. Talvez você só esteja usando a chave errada. Então, esses insights e tudo isso que tu traz aqui para nós são chaves que eu digo, ó, tem várias portas para você abrir. Eu não sei qual porta que você tem que abrir, que você tem que fechar. O meu papel aqui é trazer, com esse desafio, é trazer pessoas que nos provoquem a pensar em todas as áreas da nossa vida
e nos entreguem chaves para que a gente possa abrir as portas. Só que eu não posso abrir as portas para ti. Então, isso, eu pedi para te responder isso porque eu acho que as pessoas elas estão vivendo, né, se alimentam de informação e essas informações impregnam a mente das pessoas, né? A própria televisão, ela é um meio de comunicação muito nocivo hoje em dia. E aí, ao invés de tu procurar um profissional, de tu ir atrás, e quando tu escuta um profissional como você falando, pô, é possível você curar isso. Ó, mas bem, tu foi bem honesto. Isso não é de um dia para o outro, isso pode desencadear várias coisas, tem que ser um trabalho, mas é possível. Ou seja, tem esperança. Então é possível isso ser feito. Cara, incrível. Muito obrigado por essa dúvida. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, aproveitando que tu está aqui. A gente falou um pouquinho, mas eu acho que é legal, eu gostaria que tu falasse assim, sei lá, a gente fala muito no marketing digital, né? Os 3 vilões, os 5 vilões, os 3 segredos, mas se tu puder, coisas que tu faz que tu faz na tua vida também, vamos dizer assim, não só para um paciente, mas se tu pudesse dizer assim, ó, 5 vilões, 3 a 5 vilões, é o que vier na tua mente agora, que tu poderia dizer para as pessoas, cara, acorda, tira essa porra desculpa a palavra, tira isso da tua vida agora, porque isso começa lá na prateleira do supermercado, quando tu vai lá comprar. Então, se tu pudesse dar assim, ó, 5 coisas, ou 3 coisas aí, que a pessoa teria que eliminar, que está à disposição de todo mundo, mas que a pessoa deveria eliminar na sua vida para viver mais e melhor. O que tu diria? Vamos lá. Eu queria, antes de dizer comida, eu queria dizer que a primeira coisa é como ela acorda. Então, esquece esse negócio de acordar e ficar dando soneca. Acorda logo, seja com despertador ou não, e, cara, e agradece. Exerce a gratidão e não volta a dormir. Tem que começar com um mindset de campeão ao se levantar, entendeu? Acho que é a primeira coisa. Boa. Depois, assim, entrando Boa. de uma forma prática nas escolhas que a gente vai fazer ao longo desse dia, eu poderia dizer assim, ó, coisas que a gente já citou aqui, né? Só para reforçar. Então, o excesso de açúcar. Cara, o nosso corpo, para que serve os carboidratos? Olha só, eu não quero estigmatizar nenhum alimento, tá? Mas assim, para que serve o carboidrato? O carboidrato, ele não tem nada de essencial. A gente come 3 coisas: proteína, carboidrato e gordura. Existem proteínas que são essenciais, aminoácidos essenciais. Existem ácidos graxos essenciais, mas não existe nenhum carboidrato essencial. O nosso corpo, através de um processo chamado ou glicogenólise ou gliconeogênese, ele vai fazer a própria glicose quando o corpo precisar. Então a gente tem que ter cuidado, porque o excesso de carboidratos, hoje eu vejo que é um dos grandes vilões nas escolhas alimentares das pessoas. Então é um trabalho constante para aprender a dizer não, para não se exceder. Não precisa não comer carboidrato, o que precisa é não se exceder, entendeu? Então, evitar a todo custo açúcar adicionado, né? Ficar adicionando açúcar no cafezinho, ou comer ingerir bebidas açucaradas, refrigerantes, sucos de caixinha, essas coisas aí, né? Um terceiro, então, ainda pegando o gancho de carboidratos refinados, são os farináceos, em especial o trigo. Então, poderia dizer, açúcar e trigo hoje são os grandes vilões, entendeu, Silvio? Na minha percepção, né? Na minha concepção de saúde e boas escolhas alimentares, esses são os 2 grandes vilões, né? O que mais eu poderia dizer? Os óleos vegetais, que eu já falei, então isso está na cozinha de quase todo mundo. Se eu perguntar aí para o pessoal que está nos ouvindo, olha lá na tua cozinha, tu tem lá um óleo de soja, canola, milho, girassol? Esses óleos são altamente inflamatórios. As pessoas usam esses óleos para esquentar, ao sofrer aquecimento, eles oxidam. E, cara, surge um problema gravíssimo aí, que é a inflamação. Ah, mas é só um pouquinho. Um pouquinho de veneno todos os dias vira um problemão lá na frente. Então, esse é um outro problema. Então, açúcar, farinha, óleos vegetais, evita isso aí. E aí, eu queria deixar uma última mensagem, então, assim, para a pessoa, quem sabe um desafio, então, aqui, para quem está nos ouvindo. Amanhã de manhã, quando acordar, não come pão. Quantas pessoas que estão aqui nos ouvindo
que vão chegar amanhã e vão comer pão porque já comem pão. Não come pão. O pão costuma dizer assim, ó, a gente tem que comer comida de verdade. Pão, normalmente, é feito de trigo, riquíssimo em glúten, é um momento para outra live, mas é um carboidrato refinado, né? Não vai agregar em nada na saúde. Não existe pé de pão. Enquanto não tem pé de pão, pão não é natural. Então, esquece pão. Tá aí uma outra forma objetiva de enxergar o que a gente está falando. Acorda amanhã de manhã, não come pão. A partir de amanhã. Tá o desafio aí, lançado o desafio. Fantástico, fantástico. Eu digo, se tu fosse resumir assim, tu poderia dizer assim, cara, tira tudo que for industrializado, como você falou no início, troca por comida de verdade. Se fosse resumir tudo, tira tudo que é industrializado, que contenha muito carboidrato, trigo e açúcar, principalmente, e faça comida, e coma comida de verdade. Come mais em casa, onde você sabe selecionar melhor os alimentos, você sabe a procedência, né? Aquela frase já batida, vale a pena a gente frisar ela, que é muito verdadeira, que é, se tiver num pacotinho com um rótulo cheio de ingrediente, cara, pensa 15 vezes antes de comer isso. Você tem que descascar mais e desembalar menos. Então, essa frase batida, ela é muito verdadeira, né? Procurar mais a comida mesmo. Muito bom, descascar. Como é que é? Como é que é? Fala de novo, descascar. Descascar mais e desembalar menos. Descascar mais, nossa, fantástico, fantástico. Galera, quem está nos assistindo, dá um print na tela, marca o Márcio, que a gente reposta lá depois. Sigam também o Márcio, tá? Vocês vão ver que tudo isso que ele está falando aqui, todos os dias, cara, ele compartilha coisas lá dos pacientes dele, na prática, dando dicas e tal. Ele tem um conteúdo, assim, é incrível. Que nem eu digo, quem quer, né, Márcio, tem aí à disposição, e tu é um desses caras que está, assim, disseminando isso há muito tempo já, com conteúdo extremamente científico, extremamente congruente com aquilo que tu vive. Então, cara, sigam ele lá, quem tá vendo agora, quem tá vendo depois, Dr. Márcio Nutres, eu vou marcar ele de novo, tá nos stories, porque vale a pena o conteúdo que esse cara tem. E, Marcelo, pra gente finalizar, eu queria te fazer uma última pergunta e aí você já finaliza aí. Qual é o maior desafio que tu enfrenta? Qual é o maior desafio que tu enfrenta hoje? Sempre faço essa pergunta porque cada um tem uma função, né, na Terra. Mas hoje, com a tua missão de ser médico e tá levando essa qualidade de vida, qual é o maior desafio hoje que tu encontra dentro dos teus pacientes que limitam eles de chegar no estado desejado? Por que eu estou te perguntando isso? Eu também trabalho com clientes, com pessoas, e a gente sabe que às vezes o nosso conhecimento ele não é o suficiente para mudar a vida das pessoas. A gente é um instrumento, não é? Mas as pessoas têm as suas limitações e tal, e cada um, em cada setor, tem as suas dificuldades. O que tu enxerga? Qual a diferença de um paciente que tem resultado e aquele que não tem resultado, com a tua experiência desses anos atendendo? Qual é o maior desafio que tu enfrenta para conseguir realmente fazer não, né? Porque não é tu que faz, mas que as pessoas tenham resultado e sigam esses 7 pilares aqui que tu compartilhou com a gente. Qual é o maior desafio que tu enxerga hoje na tua visão, na tua experiência? Cara, de uma forma bem objetiva, se eu fosse falar assim, qual é o maior desafio que eu vejo, qual é o maior empecilho das pessoas, o que mais fazem com que elas não façam o que tem que ser feito, é a incapacidade que as pessoas têm de não dizer não. Elas precisam aprender a dizer não, né? Então, assim, qual foi o meu maior desafio? O que é que eu percebi, né, Júnior? É que, cara, o meu trabalho não adianta simplesmente eu dar o caminho para as pessoas. Eu acho que eu passei a ter mais sucesso com meus pacientes, uma taxa maior de sucesso, a partir do momento que eu trouxe para a minha consciência que eu preciso trabalhar em mim, sendo esse instrumento de levar para as pessoas informações sobre qualidade de vida, eu preciso trabalhar em mim a informação sobre comportamento, né? E, cara, eu aprendi demais contigo.
Então, hoje, depois do nosso acompanhamento, enfim, eu comecei a trazer coisas para a minha consciência, as ferramentas que a gente trabalhou, enfim. Então, hoje, no meu trabalho, na minha forma com que eu acompanho meus pacientes, não é uma simples dieta. O trabalho é muito mais amplo, como deu para ver aqui, é uma abordagem integrada, onde eu trabalho muito o comportamento. Então, uma das coisas que eu sempre digo para os meus pacientes é, a primeira coisa tem que ter uma meta clara, objetiva, desafiadora, realista, né? Saber, se não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, tem que saber onde quer chegar. Depois, tem que ter um motivo muito forte. Então, se elas mudam pela dor ou pelo amor, enfim, elas têm que ter um motivo muito forte para fazer com que elas saibam dizer não. E é aqui onde está o problema. Elas não sabem dizer não. Elas se comprometem, fazem a dieta uma semana, duas, algumas pessoas, e aí elas vão ceder aquele prazer momentâneo de comer um doce, de tomar uma cervejada com os amigos, e aquilo vai ser um empecilho que ela não soube dizer não. Por quê? Porque não trouxe para a consciência qual é o real motivo que está fazendo ela dizer não àquelas coisas que ela adora. Então, não estou dizendo que comer doce, massa, pão, bolo e tomar cerveja seja ruim. São coisas saborosas e prazerosas, mas é um prazer momentâneo. Então, acho que é isso. Optar por um prazer momentâneo em detrimento a um prazer de mais longo prazo. Para isso é aprender a dizer não, né, cara? Eu acho que para ter sucesso nisso tudo, tem que aprender a dizer não. Mandou bem demais. É uma coisa que eu te perguntei isso, porque hoje as pessoas têm a dieta na parede, mas o problema não é a falta da dieta. Dieta é só uma das coisas, né? Mas é a autodisciplina. É conseguir desenvolver uma mentalidade próspera. E hoje, eu até quis te perguntar isso, porque eu sei que hoje tu é um dos profissionais que eu conheço que entrega mais. E aí eu falo também para os profissionais aqui que estão nos ouvindo, né? O que a gente está fazendo para entregar mais para o mundo? Porque tu entrega mais. E tu faz isso porque você mudou isso na tua vida e tu entrega além do paciente. Então, tu ajuda ele a tomar consciência e quando a ficha cai, ele encontra os seus motivos e quando ele encontra os seus motivos, a chance dele seguir é muito maior, né? Porque ele chega no teu consultório com o desejo, né? E aí você tem que ajudar ele, dar o conhecimento para ele e despertar nele um desejo ardente de conquistar o objetivo dele. Pô, tu é coach, tu também faz um trabalho de coach muito forte com as pessoas, né? Essa questão do coach, do comportamento, cara, eu não sei quase nada, mas eu aprendi bastante contigo. O pouco que eu sei, eu tento agregar como uma ferramenta de trabalho. E eu vejo que a gente acaba tendo muito sucesso. Então, eu tenho mais sucesso por essas ferramentas, né? E, claro, não é a minha especialidade. A minha especialidade não é essa. Então, tem pessoas que, pô, tu não sabe o que comer? Procura um nutricionista, um nutrólogo. Não sabe como pôr em prática? Procura um coach. Então, né, para te auxiliar a botar isso em prática. Então, é isso que eu procuro fazer, tentar agregar um pouquinho do coach na consulta para que entregar mais do que o paciente está esperando. Fantástico. Tá ouvindo aí? Fantástico. Cara, tô ouvindo. Acho que deu uma travadinha, mas já voltou. Irmão, Cara, tu é uma pessoa assim, até colocar aqui, eu acho que é bem isso aí mesmo. Médico com alma. É isso aí, médico com alma. O cara entregar a mais. Irmão, só te agradecer, porque tu entregou a mais aqui hoje de novo, cumpriu a tua missão. Agradeço assim do fundo do meu coração. Né? Teria muitas outras dúvidas e coisas talvez para a gente trazer aqui, porque é um assunto muito, muito amplo, mas eu acredito que as chaves que tu deu para a galera aqui, cara, é o suficiente para quem quer tomar uma decisão uma decisão de viver um estilo de vida mais saudável. E a consequência disso é viver mais e melhor. Galera, algumas perguntas estão aqui, ó, falando de jejum intermitente, algumas outras questões. Eu vou convidar você a desafiar a seguir o Márcio lá. E eu sei que ele faz isso, ó, ele vê as perguntas no direct lá e tal. E ele responde depois nos stories dele. Eu sei que ele não deixa ninguém sem resposta. Então, assim, segue ele lá, pode mandar as perguntas que eu sei que ele vai responder. Então, o que não foi respondido aqui,
Ele responde lá para vocês, sigam ele, eu vou compartilhar no grupo do Telegram lá também algumas dicas com a galera, tem o Instagram, tem os canais para a galera te seguir. Irmão, de coração mesmo, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade. Foi uma honra poder te ouvir mais uma vez. Eu sempre te acompanho lá, tu é a minha referência aí nessa área, tu é a minha referência, a minha e da minha família, porque eu sempre, né, mostro as tuas coisas lá, as coisas que tu compartilha. Então, irmão, de coração, muito obrigado. Né? Parabéns aí pela essa família incrível que tu está construindo. Né? De verdade mesmo, tu merece. Um pai incrível. Eu lembro quando o sonho que era ser pai, quando a gente fez lá nosso acompanhamento de coach. Hoje eu vejo que é uma área da tua vida que se completou, porque a família era um pilar base, base para ti, né? E eu quero finalizar falando sobre a tua humildade quando tu me procurou para fazer coaching. Quem está ouvindo aqui, o Marcos é médico, trabalha com qualidade de vida, faz tudo isso. Só que quando ele me procurou, olha a humildade desse cara, e vocês veem que aí vocês veem que assim, tem pessoas que são diferentes, tem pessoas que são normais, tem pessoas que são extraordinárias. O Márcio é das pessoas extraordinárias. Ele me procurou porque ele falou assim: eu quero melhorar a minha qualidade de vida. Você lembra disso? Sim. Então, assim, ou seja, ele já veio me dando uma chinelada, né? Um médico que trabalha com porque ele gostaria de melhorar a qualidade de vida dele, né? Cara, isso para mim, eu lembro na época, acho que eu nunca te falei isso, tô falando aqui ao vivo, eu falei assim, pô, como que o cara é médico, quer melhorar a qualidade? E eu fiquei impactado na hora, porque eu falei, mas a gente aprende, não vamos julgar e vamos entender. E eu lembro que para ti qualidade de vida era buscar um equilíbrio. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, para a galera que está nos assistindo aqui. Não existe mágica. A vida é uma busca constante por um equilíbrio. E é isso, e é a soma de pequenos fatores que vão te levar a isso. Eu lembro que tu me falou, Márcio, que qualidade de vida para ti era poder chegar em casa mais cedo e sair para passear com os teus cachorros. Eu lembro disso, não sei se tu lembra. Sim, e hoje é andar de bicicleta com o filhote. Aí, então assim, gente, são vários fatores. Não existe uma receita mágica, uma receita de bolo. Existe uma mentalidade que você desenvolve e entende o que é bom para você, o que não é, e coloca em prática na tua vida. Então, irmão, que aula que tu deu para nós hoje aqui. Te agradeço de coração, né? E me despeço de ti aqui realmente muito, muito grato, com o meu coração muito, muito em paz, que nós cumprimos a nossa missão aqui na noite de hoje. Se eu quiser agradecer, deixar uma última mensagem para a galera, vou deixar a última palavra aí contigo, e gratidão a todos que estiveram aqui conosco também e os que vão assistir depois. Cara, agradeço demais mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando. O que a gente falou aqui é que a meta é, se uma pessoa foi impactada, nossa missão foi cumprida. Então, eu só tenho a agradecer. O que é que eu gostaria de pedir para as pessoas que estão nos ouvindo aqui? Se gostaram, dá um print na tela, marca lá, marca nós dois. E aí eu queria assim, ó, mas não para atender o meu pedido, mas quem realmente sentiu a necessidade de mudar. Quem está nos assistindo e realmente sentiu a necessidade de mudar e que vai de fato mudar, posta lá, me marca e fala lá, eu vou mudar isso, a partir de hoje eu faço isso. Eu queria saber se a gente conseguiu concluir com a nossa missão. Então essa é uma forma da gente saber, né? Eu fiquei curioso agora, se fomos, se obtivemos esse sucesso, se alcançamos essa nossa meta de impactar pelo menos uma pessoa. Se uma pessoa que mudar, cara, eu estou feliz demais. Cumprimos a missão. Tamo junto, irmão. Gratidão. Valeu, de coração, conte comigo por que precisar. Tamo junto nessa missão aí, vamos juntos nos fortalecer e ser instrumento de transformação na vida do maior número de pessoas. Tamo junto, irmão. Só para concluir realmente o assunto, ele é muito difícil a gente esgotar esse assunto, não tem como, né? E eu vi que tem muitas perguntas ali. Então, queria que as pessoas fizessem isso que você sugeriu. Manda lá no meu inbox, que vai ser um prazer eu responder lá. Vou lá para a câmerazinha lá e fazer uns stories lá respondendo essas dúvidas aí. Valeu? Um abração. Boa, um beijo. Junto. Aí, fica a dica, todos galera. Com Deus aí. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu. Até Energia. Energia. Valeu. Tamo junto.